O meia Alan Patrick realizou exames de imagem para saber a gravidade da lesão muscular no posterior da sua coxa sentida no jogo lá em Itaquera. E os resultados não são animadores para o técnico Roger Machado. E o camisa 10 colorado se torna dúvida para a partida de quinta-feira contra o Atlético Nacional. Enquanto isso, o Internacional se reapresenta e o técnico Roger Machado tende a manter os 3 volantes no time titular. Caso o Alan Patrick não joga, quem pode ser o substituto? Gabriel Carvalho? Tabata? Quem sabe até Johan Carboneiro? E como chega o adversário colorado, o colombiano Atlético Nacional, após o clássico empatado neste final de semana no país vizinho do Brasil? A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Inter tu vai encontrar nos conteúdos aqui do canal. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal e vem fazer parte desses quase 65 mil parceiros que a gente tem por aqui. Nossa meta segue sendo 70 e também o teu compartilhamento e o like são importantíssimos. Temos aqui algumas questões envolvendo principalmente Alan Patrick, numa apuração em conjunto com o Lucas Colar, do Vozes do Gigante, e com certeza, né, o teu comentário e a tua parceria diária que são muito importantes para mim. kto.bet.br é a minha casa de apostas e pode ser a tua também. Entra lá, te registra para dar uma brincada, aproveita tudo que a KTO tem para te oferecer, não só em odds, mas também para tu pegar e olhar os jogos daquela ansiedade, né? Dos escanteios, das faltas, dos cartões amarelos. Brinca sempre com responsabilidade, lembrando que é um ambiente para maiores de 18 anos, beleza? Ó, o adversário do final do meio da semana, na verdade, né? Do Internacional, o Atlético Nacional, ele viveu basicamente o seu Grenal lá na Colômbia, né? Porque enfrentou o Independiente Medellín agora num empate em 1-1, clássico local, né? Contra o Independiente. E aí agora então vem para o confronto contra o Internacional com algumas dúvidas. Uma delas, o Inestrosa, que foi expulso agora no jogo do Beira-Rio, mas ele estava com uma virose e ficou um tempo fora da titularidade do técnico argentino Javier Gandolfi, mas boa parte dos titulares foi para o jogo agora contra o Independiente Medellín. Vão, obviamente, né, ter o tempo de descanso ou até mesmo, né, recuperação até quinta-feira, mas a gente pode pegar e ter um time talvez sem a principal estrela, que é, como eu disse, o Inestrosa. Ele está já poupado 2 jogos por conta de uma virose e até algumas questões de dores musculares também. E por conta disso, fica aí a dúvida. A mesma dúvida que o Inter tem, né? Por conta do Alan Patrick. E aí aqui a gente tem algumas informações, tá? Eu estou pegando aqui os dados pelo seguinte. Hoje pela manhã, inclusive no Expresso VDG, a gente debateu isso, né? Qual seria a melhor formação para o Internacional caso o Alan Patrick não possa jogar? Se vocês lembrarem, ele foi substituído no intervalo, sai da Neoquímica Arena meio mancando, com algumas dores no posterior da coxa e dizendo que tinha sentido um sinal de que poderia estourar. Sentiu uma fisgadinha que daqui a pouco, se continuasse no jogo, agravaria e poderia estourar e se tornar uma lesão. Os exames de imagem apontaram uma micro lesão. Não chega a ser uma lesão muscular que possa tirá-lo, vamos dizer, de combate há muito tempo, ou durante muito tempo, semanas, por exemplo. Mas essa microlesão vai fazer com que ele tenha de fazer controle de carga, trabalhos específicos, fisioterapia e tudo mais, como se fosse uma lesão normal. A ideia é tratá-lo
com esse tipo de procedimento para que ele tenha condições na quinta-feira. Ainda que se fale que ele só vai para o jogo se tiver pleno, 100% das condições. Porque o Inter não quer correr o risco de fazer com que ele lesione e aí ele perca não só o Alan Patrick no meio da partida, mas também para a sequência. Botafogo, o Nacional do Uruguai e os outros confrontos aí depois também de Copa do Brasil e até mesmo o confronto contra o Bahia, mesmo sendo ao final do mês só. Porque dependendo do estiramento, né, cara, se dá um grau 2, por exemplo, sai basicamente o Alan Patrick de todos os jogos do mês. A ideia também é manter os 3 volantes, com o Fernando, o Thiago Maia e o Bruno Henrique. Até porque o Bruno Henrique não joga no final de semana, por conta do vermelho recebido agora lá na Neoquímica Arena diante do Corinthians. Então ele tem uma automática para cumprir. Se ele não joga agora no meio da semana, ele ficaria praticamente quase entre 7 e 10 dias, né, sem jogar. E isso também prejudica. Mesmo que ele precise de um descanso, mesmo que ele precise pegar e também baixar um pouco do ritmo, em cima, né, da minutagem que já tem na temporada. Então, tendência de Antony, o Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel com Bernabé, Fernando, Thiago Maia e Bruno Henrique. Aqui no meio, Tabata pode jogar, Gabriel Carvalho pode jogar, que foi o substituto, inclusive, né, do Alan Patrick lá atrás, quando o Roger chegou. Quando o Roger substitui o Kudê, o Alan Patrick estava lesionado e entra o Gabrielzinho. No bastidor, inclusive, se fala que o Roger entende que o Gabrielzinho é o mais Alan Patrick que nós temos no grupo. Ainda que tem a questão, né, talvez dos cascudos, ou talvez aí do Roger querer apostar nos caras mais experientes para chamar a responsabilidade do jogo, uma vez que um confronto contra o Atlético Nacional e o confronto contra o Nacional, eles são importantíssimos. O Inter tem de, no mínimo, ganhar 1 ponto de cada um dos dois, no mínimo. Se fala muito dentro do Beira-Rio isso, inclusive. Pontuar nesses 2 jogos. Vitória, é óbvio que é melhor, né? Mas pontuar para chegar contra o Bahia no último jogo, que ainda é em casa, e aí entender o que o grupo, ou o que a sequência do grupo vai ter feito. Porque acredita-se que o Bahia vai vencer o Nacional do Uruguai. Então o Inter, nesse sentido, segurando o Atlético Nacional, vê basicamente os uruguaios serem alijados da competição, ou da possibilidade de passar as oitavas. E aí, a partir disso, então, o Inter vai para o Parque Central e decide em casa. Tem 3 vagas, porque ainda tem o Carboneiro. O Johan Carboneiro, que não foi agora para São Paulo, se credencia também para talvez ser titular. Ele já jogou pelo meio, pelo Campeonato Brasileiro, pelo Campeonato Gaúcho, perdão, e eu não gostei muito dele na função, né? Porque o Alan Patrick é aquele cara que volta para buscar, ele conduz, ele cadencia o jogo. O Romero, claro que é o substituto também natural, ele é muito mais atacante do que meia. Ele vai de bolas mais longas, bolas mais enfiadas. Ele não tem aquela cadência que o Alan Patrick tem. Eu acho que de todos, Tabata, Gabriel, Carboneiro ou Romero, eu iria de Gabriel Carvalho, que é o 10, que é mais 10 do que todos aí os outros 3 que a gente está falando. Sem contar o seguinte, né? Que se a gente for avaliar o time como um todo, o camisa 10 ele joga mais próximo do Ener Valencia. Então, por isso que tem a possibilidade do Carboneiro também ser este substituto do Alan Patrick, caso o Alan Patrick não jogue. Então fica aí essas informações iniciais, porque o Inter se reapresentou agora às 10 da manhã. Eu estou gravando esse vídeo às 10h50, tá? Então a gente ainda vai ter algumas outras informações ao longo do dia e à tarde te trago mais coisas aqui sobre os bastidores do Colorado, principalmente lá do CT Parque Gigante. Valeu? Por isso que eu te peço sempre para tu te inscrever no canal e ficar por aqui com o sininho ali, as notificações ativadas. Tranquilo?
Quem tu colocaria no lugar do Alan Patrick? Bota nos comentários aí, vamos trocar uma ideia ao longo de todo o dia. Um forte abraço. Tchau.